Torcedor, o repórter na coletiva de Pepa faz a pergunta que todo torcedor do esporte queria fazer. Veja, vou botar aqui o vídeo e vou botar a resposta de Pepa, que é perguntado sobre o entrosamento, quando é que vai vir um time considerado titular, pelo menos uma ideia de time titular. Veja o que vou colocar e o que Pepa responde, a pergunta do jornalista e o que Pepa responde, e também vou colocar aqui as notas dos jogadores ontem do jogo Sport 3, decisão 0, o que o povo diz e também o que a imprensa diz. Vou colocar a nota individuais dos jogadores, o que a imprensa diz e que o povo diz depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor, a pergunta que todo torcedor do esporte, todo rubro-negro queria fazer ao comandante, ao Pepa, quando é que vai vir o entrosamento? A Série A começa daqui a 30 dias, ao mês. Então eu vou colocar aqui na coletiva um trecho em que o repórter pergunta e o que ele responde. Mas também vou colocar aqui o que a torcida do esporte achou das notas individuais dos jogadores e o que a imprensa colocou. Tem uma disparidadezinha e eu vou colocar aqui para você. O mais importante aqui, torcedor, é dizer o seguinte: o esporte no meio campo, ontem a gente viu com o Rivera, e viu com o Sérgio Oliveira, o português, o colombiano e o português, a gente viu um meio campo mais amarrado, mais amarrado, que não tinha um meio campo, que o esporte não tinha volante, com a dispensa de Fábio Matheus, para o Novo Horizontino e de outros volantes que não serviam, o Felipe Ferreira, coisa e tal, e Fábio Matheus da base não ficou, a gente ficou sem volante, Fabrício Domingues não é primeiro volante, então a gente ficou sem volante, começou a usar o Zé Lucas, que também é um menino mais de transição, mas aquele de corpo marcado a gente ficou, sem o Fábio Matheus. Zé Lucas não é um primeiro volante, é mais de transição do que o Fábio Matheus. O Fábio Matheus é mais pegador, é mais aquele pitbull. A gente ficou sem esse primeiro volante o tempo todo. Nos clássicos estaduais, no clássico na Copa do Nordeste, na decisão, na Copa do Brasil. A gente ficou realmente sentindo a falta da amarração. Começou a ter amarração. Será que a partir daí a gente vai começar, o Pepa vai começar a desenvolver um entrosamento, uma proposta de jogo, uma base de jogo, uma estrutura tática? Será que a partir daí? Então eu vou colocar aqui a resposta dele. Pois é. E fazer uma pergunta, insistir sobre a questão das mudanças, porque, e aqui é baseado em dados, o time tem feito de um jogo para outro, no caso o senhor, 8 mudanças a cada jogo. Isso aqui são os dados que eu tenho relacionados, se referindo às suas escalações. E no último jogo, na desclassificação na Copa do Brasil, me chamou a atenção uma declaração do goleiro Kaique França, que ele tocou num ponto interessante. Ele fez dito, não tem tempo para... ele falou sobre a falta de entrosamento desse time. E relacionado a isso, pegando todos esses dados aqui, quero te perguntar em que momento esse esporte vai ter um time titular, ou então em que momento essa situação de estar tendo tantas mudanças de um jogo para outro, e aí é um jogador que pontua, e aí não é o repórter, é o jogador de fato que falou, que está faltando entrosamento, porque está tendo muitas mudanças. E no primeiro tempo hoje, a gente viu que o esporte foi um pouco afobado. Você citou aí que jogar com times que tem blocos baixos, isso complica para o esporte, a gente percebe. Só que no jogo contra o Fortaleza, que o esporte perdeu, é uma equipe bem mais qualificada, de Série A, e mesmo assim o esporte continuou fazendo essas jogadas alçadas. Até que momento o esporte vai continuar fazendo esse tipo de jogo? E essas mudanças de 8 jogadores, de uma partida para outra, acaba prejudicando de fato essa falta de entrosamento que foi percebida pelo próprio goleiro Kaique França? Obrigado. Sim, temos que ter essa pergunta. Isso tem não diria maldade, mas entrosamento é uma coisa, falta de treino é outra. E nós não temos culpa de estar numa competição, 3 competições. Não temos culpa disso.
Nós não temos culpa dos jogadores estarem a chegar aos poucos. Porque são... Não vou entrar em diálogo, vou responder. Falta de entrosamento, falta de treino. Não temos tempo para treinar. Os jogadores a chegarem aos poucos. É natural. Sou o primeiro a dizer que falta tempo para trabalhar, falta treino. E nós estamos num país, estamos numa competição onde é competição a matar, mata-mata, a eliminar, qualificação. E nós já sabíamos disso. E a questão daqui dos 5 estrangeiros? É claro que tem que haver mudanças. Até o Igor não se ilusionado no último jogo. O Barleta não se ilusionado no último jogo. Tem que haver mudanças. Portanto, esse tipo de situações podem continuar a perguntar, podem continuar com esse tipo de levantar essas questões. Sinceramente, é confiança total, seguirmos o nosso plano. Vou colocar as notas, torcedor. A resposta de Pepa é o seguinte. Ele diz que bota todas as dificuldades, né? O time está em transição da Série B, Série A. O calendário aqui no Brasil, ele é um calendário que em Portugal não tem, né? O clube lá em Portugal passa uma semana para jogar. O ano todo é uma semana. E aqui a imprensaria ele sentiu, né? Ele sentiu as contratações, a mudança de peças, de jogadores, de um nível de Série B para Série A também, ele diz que sentiu. Tudo isso pode ser verdade, mas tudo isso também pode ser desculpa, porque a gente não sabe se Pepa tem um repertório ou não para treinar o Sport numa Série A. A gente não sabe. Então aqui eu vou colocar também, torcedor, os valores dos jogadores. Pablo e Kaique foram os craques do jogo. Isso é um ponto, mas vamos colocar aqui. A pressão tá um pouco alta, tá 22-14. Hereda, a imprensa colocou 4,5. O público, torcedor do Sport, colocou 7,5. Lucas Cunha, a imprensa 4,5. O torcedor do Sport 6,5. Votação à média, né? Chico, 4,5 pela imprensa, 6,5 pela torcida. Dalbert, 3,5 pela imprensa, 3,5 pela torcida. Aí bateu, né? Rivera, 3 pela Rivera, né, o colombiano, 3 pela imprensa e 5 pelo torcedor do Sport. Fabrício Domingues, 5,5 pela imprensa e 6,9 pelo torcedor. Sérgio Oliveira, 5,0 pela imprensa, 6,5 pelo torcedor. Sérgio Oliveira, né, a grande contratação, uma das mais caras, né. Atencio, 2,5 pela imprensa, 4,9 pelo torcedor. Johan, né? 5,0 pela imprensa, 6,5 pelo torcedor. Gustavo Maia, 4,0 pela imprensa, pelo GE, e 5,4 pelo público, né? Pelo torcedor do Sport. Romarinho, 5,5 pela imprensa, 6,9 pelo torcedor, né? Pelo público. Leni Lombato, 5,0 pela imprensa, pelo GE, 5,2 pelo torcedor. Carlos Alberto, 5,0, 5,5 pelo público e 5,0 pela imprensa e 5,5 pelo torcedor. Bateu, né? Tem uns que bateram, tem outros que não. E se você concorda, você escreve aí. Se você discorda de alguma. Gonçalo Paciência, 4,0 pela imprensa, 5,2 pelo torcedor. Pablo, que foi o destaque, né, nos gols, né, que fez o gol que abriu a vitória pelo Sport, 6,5 pela imprensa e 7,8 pelo torcedor. O trabalho de Pepa bateu aí. O trabalho de Pepa pela imprensa foi 3,0 e pelo torcedor foi 3,6. É uma média extremamente baixa, né? É uma média muito baixa. O torcedor está desconfiado. Há uma rejeição no nome de Pepa para continuar o trabalho na Série A. Então é isso aí, torcedor. Se você concorda com as notas, tanto da média do público, do torcedor do Sport ou da imprensa, você fala aí, comenta, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. É isso aí. Valeu, torcedor. A classificação é para nós. Eu acho que eu tô muito feliz com os gols. Não só meu, mas do Romarinho e do Carlos. Eu acho que foi o Carlos, né? Era pro Carlos. Acho que foi em conta. Mas muito feliz com a classificação. A gente vinha de um resultado que obviamente nos abalou e nos deixou muito chateados, que não era o que a gente queria, obviamente. Jogar sem torcida é muito ruim. A gente passou isso na pandemia. E quando você joga sem torcida, você acaba lembrando um pouco disso. E não é legal. O nosso torcedor, obviamente, que faz falta. Inclusive, no próximo jogo contra o CRB, eles estarão aqui presentes, estarão nos apoiando. E isso é muito importante. E sobre a classificação, a gente tem um clássico agora. Espero que as torcidas dos dois lados respeitem o espetáculo
e que a gente possa sair com a classificação, que é o nosso maior objetivo.